Deus. Isaías 40, versículos 28 e 30, até o 31. Não sabes, nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, nem fica exausto, e a sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado, glorifica Jesus, e Ele dá grande vigor aos que estão sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Eles voam alto como águias, correm e não ficam cansados, andam e não se cansam. Aleluia! Glória a Deus! Vamos falar sobre a águia. Ontem eu comecei falando sobre a águia, eu vou dar sequência hoje. A águia é realmente uma criatura incrível. Seus voos são sem esforço. Ela plana pelo céu, majestosa. Consegue ver identificar uma presa a quilômetros de distância. Alguns estudiosos falam até em 5 quilômetros, 5.000 metros de distância, ela alcança uma presa, inclusive com a capacidade de mergulhar nas águas para apanhar a sua presa. O que torna esse pássaro tão majestoso, que a Bíblia chega a dizer que os que esperam no Senhor sobem com asas como águias. O crente é comparado à águia. O Senhor mesmo denomina a si mesmo em algumas ocasiões como águia. A águia tem muitas características que a destacam, e nós podemos aprender algumas lições com ela. Primeiro, a águia é majestosa, tem majestade, tem beleza, tem graça, tem imponência, tem poder, tem autoridade. Ela voa alto, acima das nuvens, acima das tempestades. A águia, elas levam para cima da montanha todo o material para fazerem seu ninho. Elas não fazem ninho como os demais fazem. Uma coruja, por exemplo, faz ninho em cima de um toco. Todo mundo vê, está ali. Ou às vezes na terra mesmo. Faz um buraco e ali monta seu ninho, coloca seu ninho. A águia, para montar seu ninho, ela voa muito alto. Ela vai nos penhascos mais altos e ali ela constrói em segurança o seu ninho. A águia tem tanta graça e tanta majestade que ela se tornou ao longo dos séculos símbolo de várias nações, de poderosas nações. Os romanos usavam a águia como emblema nos seus escudos de batalha. Ele também foi usado pelos antigos gregos e também pelos egípcios como emblema nos seus escudos. A águia é o símbolo nacional dos Estados Unidos da América. E falando agora de ninho, aqui reside uma lição muito poderosa para nós, por causa dessa ideia, dessa verdade dela ir alto, muito alto, para fazer um ninho no local protegido, local seguro, nas fendas das rochas. E veja o que Jesus declarou em Mateus capítulo 7, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as praticas, assemelhá-lo-ei, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Glória a Deus. Então a lição aqui é que, como ela constrói o seu ninho em fundamento sólido, é importante que edifiquemos nossa vida espiritual da mesma forma, em fundamento sólido.
para que quando vierem as intempéries da vida, quando vierem as tempestades da vida, quando vierem os vendavais da vida, essa casa que é nós, somos nós, não seja derrubada, destruída. E Jesus fala nisso, que a casa, que a nossa vida deve ser edificada sobre a rocha. E ele conta até parábola relacionada a isso, de que vem um homem, constrói uma casa sobre a areia, e vem a chuva e leva a casa, mas um outro constrói sobre a rocha, e vem ventos fortes, chuvas fortes, torrenciais, e não levam a casa. E a Bíblia fala de Jesus como a rocha eterna, a nossa rocha. Isso nos mostra e nos ensina que a nossa casa, que a nossa vida deve estar construída em Jesus. Dê um glória a Deus. O fundamento é a parte mais importante de qualquer construção, porque ele é a base. Então o alicerce precisa ser forte, precisa ser firme e precisa ser seguro. Se você deseja cumprir o que Deus planejou para a sua vida, entenda, se a palavra de Deus te compara à águia, se Deus te compara à águia, e que é um pássaro tão majestoso, tão poderoso, tão conquistador, tão forte, e que inspira tanto, é que Deus está dizendo a você que você é essa pessoa, que tem um plano eterno preparado por Deus para a sua vida, para que você seja um vencedor. Glorifica Jesus. O problema é que muitos de nós foi criado como galinha do mato, onde nós somos tolhidos do nosso potencial, castrados da nossa capacidade criativa, de levantar, de agir, de conquistar. Uma galinha do mato, ela não olha para cima, ela não mira o sol. Outros falam galinha de Angola, outros falam galinha do quintal. Essa galinha que nós temos nas nossas casas, elas só ciscam, elas devoram tudo. A galinha caipira, por exemplo, é deliciosa, mas ela come tudo que ela achar. Se ela achar escorpião, ela come. Se ela achar uma cobra morta, ela come. Se ela achar um animal fétido, que morreu e é fétido, ela também come fezes, come tudo que achar pela frente. Mas a águia não nasceu para esses ambientes. A águia, o lugar dela é no céu. Ela nasceu para as alturas, aleluia. E a Bíblia está dizendo que Deus nos compara à águia. Você não é para a terra, você não é para olhar para baixo, você não é gafanhoto, você não rasteja. Deus não te fez para isso, não te preparou para isso, mas Deus te preparou para as alturas, para alçar grandes voos. Aleluia. Cadê aquele rapaz que traz água para mim, que essa aqui chega no fim? Por favor, alguém me ajude. Então, se você deseja cumprir o propósito de Deus para a sua vida, tem de construir sobre fundamento sólido. Diga comigo: Jesus Cristo é a rocha onde estou. Diga mais forte. Se você não entender isso e não alicerçar a sua vida nessa base que é Jesus, nada ficará em pé na sua vida. Com a águia nós também aprendemos a capacidade de resistir à tempestade. As rajadas de vento mais fortes se formam, geralmente perto dos picos, por causa das grandes altitudes. Contudo, um ninho de águia pode resistir àqueles ventos rigorosos, porque está construído dentro da fenda de uma rocha. Diga, ela está protegida. Sem dúvida, a águia constrói seus ninhos para durar, e é o que nós precisamos aprender a fazer. Temos de edificar um lugar de permanência na fenda da rocha, que é Cristo Jesus. Aleluia. De tal maneira que todas as vezes que surgirem ventos ou tempestade na nossa vida, nossa casa espiritual permaneça. Se nós não estivermos alicerçados na palavra,
que é a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Se nós não estivermos alimentando da palavra de Deus, da comunhão com Cristo, entendendo o nosso lugar, reinando com Cristo nas regiões celestes, dê glória a Deus, as lutas virão e nós vamos sucumbir, e nós não podemos ser aquele crente gangorra. Quem já viu, quem já foi em vaquejada, tem uma brincadeira que eu não sei o nome, que uma pessoa senta de um lado e o outro senta de outro, numa estrutura de madeira, tipo um balanço, e a hora que o boi vem, a pessoa faz um impulso, joga o corpo para cima, o animal passa e o do outro lado abaixa. Quando o boi vai para o outro lado, aquele do outro lado tem que fazer um impulso para aquela gangorra levantar, porque senão ele vai ser ferido, atacado pelo animal. Nós não podemos ser o crente gangorra, que a tendência natural não é equilíbrio, não é em cima, mas vai estar embaixo, ou em cima, vai ficar gangorrando o tempo todo. Isso é muito sério, porque o inimigo não vai respeitar um crente que não tem firmeza, e para ter firmeza é preciso estar estabelecido na palavra. É preciso saber a obra de Cristo na sua vida e viver nela, amém? Isso é muito sério, porque senão toda vez que você começar a caminhar, o inimigo vai arrumar um contra-ataque, porque ele sabe que você não vai prevalecer, que você não vai perseverar, que você vai vacilar. Gaste tempo para construir certo, e esse é o tipo de confiança que a águia demonstra, quer no voo ou abrigada com segurança no seu ninho. A águia majestosa encarará a tempestade e a desafiará. Se não estiver flutuando no ar, ela está trabalhando duro na construção do seu ninho, como que dizendo: sopre quanto quiser, vento, ventania, vem aqui, eu não os temo. Eu permanecerei firme, porque levei tempo para construir o meu ninho adequadamente. O problema de alguns cristãos é que eles não gastaram tempo para edificar adequadamente. A vida deles não está firmada, estabelecida na palavra. Então, quando o inimigo os atinge, eles têm de recomeçar toda a construção de novo. Então eles ficam vacilantes, trêmulos, e nós precisamos resolver isso na nossa vida. Entenda isso, a Bíblia diz que os dias são maus, e nós precisamos ser crentes bem firmados em Cristo Jesus, aleluia. Precisamos ser crentes bem firmados na palavra de Deus. Uma outra lição que a águia nos ensina, como ela trata os filhotes, o tempo de voar. Depois que eles nascem, e ela que preparou um ninho tão bem preparado, tão bem alicerçado, tão forte, e depois ela forra com penas e tudo mais macio que ela encontra. Aí depois que ela tem seu filhote, que o filhote nasce, a princípio está ela e o macho, os dois, trazendo a comida para o pequeno ser, mas chega o tempo que é tempo deles voarem, é tempo deles deixarem o ninho. Isso é uma grande lição para nós, porque quando chega essa hora, a águia começa a tocá-los para fora, e eles não querem sair. Aí daqui a pouco ela começa a tirar toda a maciez, a pluma, as penas, e deixa só espinhos, só pontiagudos, que começa a ferir a parte inferior, a barriga daquele pequeno ser, que começa a piar, começa como que chorar, reclamar, mas ainda assim tentando ficar. E às vezes nossa vida é assim, é hora de alçar voos, é hora de crescer, é hora de conquistar, é hora de avançar, mas a gente está acomodado, e não está bom, está machucando, porque Deus está tirando tudo ao nosso redor, tirando as escoras, tirando os apoios, para que a gente dê jeito, para que a gente saia do ninho, para que a gente cresça. Olha que coisa séria, tão profunda.
E no entanto, mesmo estando incomodando, a gente quer ficar. Aí vai ficando uns reclamadores. Para pensar um pouquinho, aplica isso para a sua casa. Nossos filhos não foram feitos para ficar no ninho. Nossos filhos precisam crescer. E para eles crescerem, nós temos que tirar o conforto deles. Eu tenho dito que desde cedo nós temos que ensinar nossos filhos a nos servir. E os pais fazem o contrário, eles continuam servindo os filhos o tempo todo, desde pequenininho. Desde pequeno ele tem que ensinar o filho a pegar água para ele. Ele tem que ensinar o filho a buscar um café. Tem que ensinar o filho a lavar uma vasilha. Tem que ensinar o filho a fazer alguma coisa. Com essa idade de 7, 8 anos de idade, eu já lavava a vasilha na minha casa. Eu já varria a casa. Era responsabilidade minha. É verdade que fazia tudo a toque de caixa, mal feito, para sair, para correr logo, para ir brincar. Mas a minha mãe me responsabilizava desde cedo. Eu tinha um enorme quintal. Lá em Minas a gente fala terreiro, aqui terreiro é outra coisa, não é? Mas lá é terreiro. Tinha um terreiro, um quintal de todo tamanho, porque eu tinha que varrer. Então, para aprender a ter responsabilidade, com 13 anos, minha mãe fez contato com um marceneiro. Não, primeiro eu fui para uma mercearia. Naquele tempo não tinha supermercado, era mercearia, era secos e molhados. Vendia bebida, vendia comida, não era assim? Vendia tudo. Eu fui para a mercearia do Sr. Arlindo, com 13 anos de idade, para aprender, para dar os primeiros passos. Com 14 ela me tirou e me colocou numa serraria e oficina de móveis, para aprender. E aquilo me valeu, porque quando aos 16 eu saí para estudar fora, eu fui me manter com aquele trabalho, com aquilo que eu tinha aprendido ali. Meu pai vacilava, porque já contei para vocês, lá em casa são 3 filhas e eu de homem, e antes de mim morreu um menino. Então eu vim com muito dengo, e ele tinha tanto amor que ajudava a me estragar. Então, abra um parêntese, tome cuidado com essas excepcionalidades na sua casa. Às vezes é um menino único, ou às vezes aconteceu alguma coisa, ou nasceu com enfermidade, ou algum tipo de transtorno, um TDAH, um TOD, que é o opositor, tudo que você fala ele te coloca contra, ou autismo. E aí, antigamente tratava a gente, não tinha esse diagnóstico, tratava menino tudo normal, concorda comigo? Todo mundo igual, pau comia geral, ia para a escola e tal, não está nem aí. Mas hoje, quando o médico dá um diagnóstico, aí os pais já vê o menino como doente e vai adoecer o menino mais. Isso é muito sério, porque deixa de tratar como normal. Isso é errado. E vou te falar, a maioria de nós tudo tem algum tipo de transtorno. Ninguém é certo não, irmão. Ninguém é não. Nós só não joga pedra. Ou a gente parou, né? Então, trate seus filhos como normais, como iguais, ainda que tenham algum tipo de diagnóstico. É claro que alguns têm um grau maior de necessidade de amparo, de ensino. É claro que tem. Mas trate da forma mais normal possível, orando, crendo, ensinando-os, que eles vão desenvolver. Um menino com Down, por exemplo, também pode desenvolver. Todos podem, quando tem um pai e uma mãe que crê, que profetiza, que ensina, que não desiste, que proclama as verdades de Deus, Deus vai operar. Eu vejo tantos testemunhos de meninos com transtornos tão grandes e hoje testemunhos de vidas totalmente curadas, suas mentes restauradas, sua capacidade cognitiva, sabedoria e graça, porque Deus tem prazer em atender oração. Você pode dar um glória a Deus? Por que eu estava dizendo que meu pai não ajudava? Porque enquanto a minha mãe águia queria me empurrar para fora, meu pai queria me trazer de volta.
Quando eu saí para estudar fora, com 6 meses fora de casa, ele foi lá e me buscou. Eu perdi o ano, porque queria o filho debaixo da asa. Aí foi mais 6 meses de briga dentro de casa. Minha mãe falando, não, o menino tem que sair, o menino tem que estudar. No ano seguinte eu saí novamente, já fui para uma outra cidade, consegui fazer o primeiro ano sob pressão dele. Quando eu comecei o segundo ano, ele foi lá e me tomou de volta para casa. Então não estava me ajudando. Em palavras simples e diretas, eu quero te dizer, pai e mãe, você precisa ferrar esses filhos que você tem. Pare de dar boa vida, chega junto neles, para o bem deles, para o crescimento deles. Falo isso hoje, porque eu errei muito querendo ser o máximo de pai, querendo dar o melhor e fazer o melhor, e com engano, tipo assim, o que eu não tive eu quero dar. Isso é engano do diabo na vida da gente. Vamos aprender com a águia? Sim ou não? Pois é, chega o dia que a águia vem, mete aquelas garras sobre o bebezinho, sobre o filhotinho, e ela vai lá nas alturas e solta. Sacudindo, vai caindo, quando está quase chegando lá embaixo, para se esborrachar, ela desce, vai lá e pega de novo, e traz, põe no ninho. 3 dias depois, ela faz o mesmo processo, até que ele possa planar, e agora ele possa viver a sua vida. Quantos estão entendendo? Aplica isso aí para a sua casa, para os seus filhos. Faça, por favor, para o bem deles. E o maior presente que você dá para eles é não dar celular. Sai desse engano. Desde pequenininho, tira da mão. Não dê. Não dê para o bem deles. Amém? Como a águia desperta o seu ninho, se move sobre os seus filhotes, estende as suas asas, toma-os e leva-os sobre as suas asas. Deuteronômio 32, 11 e 12. Quando Deus tirou seu povo, como uma águia, carregando o seu povo pelo deserto afora, dando comida na boca, mandando todo dia maná e codorniz bater nas barracas deles. Não tinha água boa, Deus fazia um milagre e operava o milagre, fazia a bênção. Água salobra, Deus tornava potável. Mas o dia que eles pisaram na terra da promessa, Deus diz assim: acabou o maná, acabou a codorniz. Vocês estão na terra que mana leite e mel, agora comecem a plantar. Dê um glória a Deus. Deus quer que você cresça. Olha para quem está do seu lado, diga: Deus quer que você cresça. Aleluia. Pois é, então chega o tempo que a águia vai agitar o ninho. Olha para mim, eu quero dizer que Deus não te quer acomodadinho no ninho espiritual. Ele vai agitar o ninho, Ele vai agitar as águas. Às vezes Deus permite lutas, problemas, para a gente se mover, para sair do lugar que a gente está, viu? Para passar um desafio, para se humilhar, para orar, para passar por guerra, para pedir oração, para pedir ajuda, para orar mais, para voltar a interceder, para voltar a jejuar, para voltar a clamar. É isso. E aí a gente volta a crescer e Deus derramar graça sobre a nossa vida. Nossa tendência é acomodar no ninho. Isso é muito sério. Muito sério. Talvez você esteja nesse ponto na vida espiritual. Deus o proveu e o ajudou. Você conhece as Santas Escrituras, mas precisa crescer espiritualmente. É tempo de começar a crer na palavra de Deus por você mesmo. Tem gente que está na mesma célula 10, 15 anos. O líder está cansado de te ver. Já era para você já ter a sua. Já está cuidando de vida até hoje, dando piti, qualquer coisa, fazendo birra, caindo no chão. Ah, pastora, pastor.
e não cresce, continua bebê espiritual. Deus não te quer assim. Tudo te ofende. E tem aqueles que não crescem, por qualquer chateação eles mudam de igreja, porque eles não aceitam ser confrontados, e quem não é confrontado não cresce. Casamento melhora quando um cônjuge confronta o outro, porque mostra os problemas que existem. Para de aceitar as coisas passivamente. Pouco tempo o irmão falou comigo que não consegue confrontar a mulher, porque toda vez que vai confrontar a mulher, ela dá uma que está doente e começa: está morrendo, está morrendo, está morrendo. Aí o irmão o que faz? Para, sossega, volta atrás. Foi: meu irmão, isso é letra, deixa morrer, que não vai morrer. Vai morrer não, rapaz. Vazia ruim não quebra. É sério. Meu Deus. E tem um bocado de crente assim, a vida toda assim, mas não sai do lugar. E acostumou lá no ninho, que agora já tirou as plumas, tirou as penas, a maciez, está lá agora furando, machucando, mas não sai. E Deus está te dizendo: eu estou te incomodando, eu estou soprando, eu estou agitando o ninho, porque eu tenho mais para a sua vida. Eu tenho novas caminhadas, eu tenho nova revelação, eu tenho um novo nível de intimidade para a sua vida. Sai do lugar que você está, vai aprender a voar. Deus não te quer no conforto, Ele te quer no confronto. Olha para quem está do seu lado. Não se acostume com o conforto, fala. Prepare-se para o confronto. Sem confronto, você não cresce e você não alcança o que Deus tem para a sua vida. Quem sabe hoje você está entendendo por que Deus está mexendo com tudo ao seu redor. Está mexendo no ninho para despertar você. Ele o agita e remove todas as penas macias. Tudo na vida faz com que seja fácil ficar espiritualmente complacente. Deus tenta ajudá-lo a levantar para começar a sair do seu lugar de conforto e aprender como crer nele. E não apenas por você, para você, mas também para a vida de outros. Da mesma forma que quando a águia solta seu filhote e que ele vai caindo desamparado, se ele pudesse pensar, raciocinar, ele poderia dizer assim: minha mãe não gosta de mim, minha mãe está me matando, minha mãe abriu mão de mim. Da mesma forma, o Pai espiritual cuida da sua vida, mas Ele precisa deixar que você aprenda a dar as braçadas. Aleluia! Parece que como se você estivesse no ponto de bater no fundo de uma rocha, e então estaria tudo terminado na sua vida. No entanto, o amigo, o Pai Celestial não te deixará cair. Êxodo 19:4, ele diz assim: eu vos levei sobre as asas de águia e vos cheguei a mim. Aleluia! Ele dizendo para Israel: eu levei vocês como asas de águia, vos acheguei a mim. Assim é o Senhor. É preciso aprender a voar. Não tenha medo de experimentar suas asas algum dia. Se você desejar voar alto, como as águias, terá de estar disposto a confiar em Deus e deixar a segurança do ninho. Ouça o que eu lerei. Perceba que muitas pessoas não obterão de Deus mais direção enquanto não fizerem primeiramente um movimento. Não falo sobre mudar de cidade ou de igreja, mas sobre mover-se com Deus e desenvolver a fé. Algumas vezes as pessoas atingem um ponto na vida cristã no qual parecem não saberem para onde ir ou o que fazer.
e como se estivessem bloqueadas no seu crescimento espiritual. Creio que uma das razões é que elas não se moveram com Deus, não desenvolveram sua fé. Glória a Deus. Olha para quem está do seu lado e diga: sua vocação é para o céu. O Senhor te vê como águia. O voo da galinha é curto. É só o voo do desespero, não é? Ela é pressionada, ela sai maluca batendo asa, voa um pouquinho e cai ali na frente. A águia, quanto mais alto, mais alto, mais alto. O limite é seu, não de Deus. O seu lugar é o céu. Aleluia. O seu lugar é para conquistar, é para estar acima das nuvens, acima das tempestades, glória a Deus. E o Senhor diz na sua palavra em Mateus 17, 20, a parte C: nada vos será impossível. O Senhor está te dizendo isso. Diga: tudo é possível ao que crê. E tudo que pedirdes orando, creia no Senhor. Crendo no Senhor, você receberá. Marcos 11, 24. Em outras palavras, Deus declara: você pode ter o que crer que terá, de acordo com a minha palavra. Isso tem que nos levar a deixar para trás essas limitações. Filipenses 4,13 afirma: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode dizer bem forte? Mais forte. Quem te fortalece? Como Ele vai te fortalecer? De que forma? Diga: através da leitura da palavra. Pode falar? Todos os dias. Assim como você precisa do alimento físico, você precisa do alimento espiritual. Todos os dias. Meditar na palavra de Deus e praticá-la. Através da oração. Orar é falar com Deus. Orar é um diálogo em que você fala e para ouvir a voz do Senhor. Através dos GDBs, que é os grupos da Betel, os grupos de crescimento que nós temos, os grupos de pastoreio, eles são importantes. É onde você vai ser acompanhado mais de perto. Se você passar por uma luta, tem irmãos ali perto de você para te acompanhar. Através dos cultos, através das vigílias, através das convocações, através de uma boa música, ouvindo uma boa palavra, tudo isso vai te fortalecer. Louvado seja Deus. Algumas vezes pode parecer mais fácil ficar em um ninho desconfortável do que dar um passo para fora e começar a crer no que Deus tem para você. Você pode achar que suas asas são muito fracas para sustentá-lo quando chegar o momento de saltar do ninho. Isaías 40, 28 a 31 nós lemos: não sabes? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, Ele não se cansa, Ele não fica fadigado e não consegue esquadrinhar seu entendimento, entender o que passa na cabeça dele? Ele dá vigor ao cansado, dê um glória a Deus. Ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Oh Deus! Deus quer multiplicar suas forças. Deus quer te tirar todo o cansaço físico, emocional e espiritual. Mas vá para Ele, vá para a presença dEle. Eu passo o olho aqui, ó. Vou até pôr o óculos para eu ver rosto por rosto. E vejo tanta gente com tanto potencial para alcançar coisas tão lindas, mas que precisa entender que precisa depender de Deus, que precisa andar na presença do Senhor. No tempo de Jesus, Ele era acompanhado por multidões que andavam atrás dele querendo apenas as bênçãos, queria apenas a cura, queria apenas a provisão,
apenas a solução do problema, queria apenas oração, mas não queria ser discípulo. Muito cuidado. Acerta logo a sua vida para que depois você não vá ouvir: apartai de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia muitos dirão: Senhor, em teu nome eu profetizei, Senhor, em teu nome fizemos tantas coisas. E ele vai dizer: não vos conheci. Por quê? Porque são pessoas que fazem em nome de Deus. Você pergunta se crê em Deus, eles dizem que crê em Deus. O brasileiro, 96% é religioso. Todo mundo aceita uma oração. Mas nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de intimidade com Deus, de aliança com Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Os jovens se cansam e se fadigam, e os jovens certamente caem exaustos, mas os que esperam no Senhor. Isso é palavra para quem espera. Não é palavra para quem hoje está firme, amanhã já vacilou. Não, é para quem espera. Se espera é porque persevera. Mas os que esperam no Senhor, diga comigo: mas os que esperam no Senhor voarão. De que forma? Vamos de novo. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, subirão com asas como de águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Glória a Deus. Aplaude e glorifica Jesus. Por último, o que podemos aprender com a águia na tempestade? A águia não teme tempestade. Em meio a feroz tempestade, eu vi uma história, eu estava lendo uma história de um homem que estava numa cidade, numa região onde veio uma tempestade muito forte, com raios constantes, todo mundo procurando se abrigar, os pássaros tudo assustado, correndo de um lado para o outro, voando de um lado para o outro, animais correndo de um lado para o outro. E daqui a pouco ele olha para o céu e ele vê uma águia que estava no meio da tempestade, dos raios, e subindo para além da tempestade. Jesus compara o crente com quem? Diga, com a águia. Então Deus te chamou para encarar as tempestades, passar por elas e ficar acima das tempestades. E a palavra diz que nós estamos assentados com Cristo Jesus nas regiões celestiais, acima das tempestades. Dê um glória a Deus bem forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aprenda a confiar. Há muitas pessoas que, em vez de permanecer na palavra, enfrentar os seus problemas, elas procuram outra saída. É por isso que o brasileiro hoje está atolado nos jogos de tigrinho, todo mundo endividado. E por incrível que pareça, você sabe quem é que está endividado com o tigrinho? Diga, os pobres. O rico não cai nessa, o pobre vai no desespero, nas bets. Não, vou ganhar. E esses dias teve um caso no Brasil de um rapaz que matou a mãe, porque estava tão endividado que queria que a mãe vendesse um bem para ele pagar a conta, e ela não topou fazer, não concordou fazer, ele matou a mãe. Tal o nível do desespero. Não procure um caminho mais fácil, procure o caminho do quebrantamento, do arrependimento, do se dobrar na presença de Deus. Aleluia. Se você for sempre ao poço, mais cedo ou mais tarde o poço vai secar. Então entenda que Deus é supridor das suas necessidades. Dê um glória a Deus.
É Deus mexendo o ninho para que você aprenda a depender dele, esperar nele e aprender novas lições na vida. Para concluir, eu quero contar uma história. Eu preciso ler primeiro isso aqui. No século XVI, em Gana, ela era uma colônia portuguesa. E por causa do ouro abundante naquelas terras, chamaram Gana de Costa do Ouro. Outros, como os traficantes de escravos, denominavam de Costa do Marfim, ou Costa da Mina. O tempo passava e seu povo era vendido como escravo. Só para a nossa Bahia foram vendidos 350 mil negros, que era trocado com Portugal por fumo. Lembra do fumo de rolo? Aquele que veio antes do cigarro? Aquele que era fumado no cigarro de palha, né? Fumo de terceira categoria, o mais ruim. Só que os africanos, os ganeses, apaixonaram pelo fumo. E eles apaixonaram pelo fumo. E aquilo virou um provérbio. A Bahia tem fumo e quer escravos. Costa da Mina tem escravos e quer fumo. Portanto, façamos um negócio que é bom para os dois lados. Em meados de 1925, James Aggrey havia participado de uma reunião de líderes populares na qual se discutiam os caminhos para a libertação do domínio colonial inglês. Nesse tempo já estava sob o domínio dos ingleses. As opiniões se dividiam. Então esse homem, James Aggrey, pediu a palavra e contou uma história. E ele disse assim: era uma vez um camponês que foi à floresta vizinha apanhar um pássaro para mantê-lo cativo em sua casa. Conseguiu pegar um filhote de águia, colocou no galinheiro junto com as galinhas, comia milho e ração própria das galinhas, embora a águia fosse o rei e rainha de todos os pássaros. Depois de 5 anos, este homem recebeu em sua casa a visita de um naturalista. Enquanto passeavam pelo jardim, o naturalista viu aquele pássaro e disse: isso não é galinha, isso é águia. O camponês disse: de fato, é águia, mas eu criei como galinha. E ele não é mais uma águia, transformou-se em uma galinha como as outras, apesar das asas de quase 3 metros de extensão. Não, retrucou o naturalista, ela é e sempre será uma águia, pois tem coração de águia. Este coração a fará um dia a ver as alturas. Não, insistiu o camponês. Ela virou galinha e jamais voará como águia. Então decidiram fazer uma prova. O naturalista tomou a águia, levou até acima da casa, no telhado, e disse: águia, você não é galinha, você é águia, você nasceu para o céu, o seu destino é o céu, voe. A águia olhou para baixo e viu as galinhas cacarejando, ciscando milho, e ela pulou para aonde as galinhas estavam. E aí o camponês falou: eu não falei com você que ela é galinha agora? E fizeram uma segunda tentativa. E na hora que ele liberou a águia e falou para ela voar, porque ela nasceu para ser águia, o lugar dela é o céu, ela pulou de novo para baixo. E o camponês continuou dizendo: está vendo? Eu não falei com você que ela não é águia mais, ela é galinha. Ela cresceu como galinha. Então, o naturalista pediu para fazer um terceiro experimento. E ele pega essa águia novamente, criada como galinha, pegou e levantou a cabeça dela em direção ao céu, para que as luzes, os raios solares, os raios do sol pudessem penetrar seus olhos, e lhe disse: esse é o seu destino, você não é uma galinha, você é uma águia, esse é o seu lugar. E finalmente a águia voou e nunca mais voltou para aquele ambiente de galinha. Ao terminar aquela história, James Aggrey olha para os seus compatriotas, para os ganeses, e diz para eles: irmãos e irmãs, meus compatriotas,
Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Mas houve pessoas que nos fizeram pensar como galinhas. E muitos de nós ainda acham que somos efetivamente galinhas. Mas nós somos águias. Por isso, companheiros e companheiras, abramos as asas e voemos. Voemos como as águias. Jamais nos contentemos com os grãos que nos jogaram aos pés para ciscar. E a partir dali começou um movimento de transformação daquele país que hoje é um país independente. A partir de 1957, eles ficaram livres do domínio imperial inglês. Ouça, a agenda de Deus provoca o pior pavor no seu inimigo. O diabo está desesperado, preparando armadilhas para tirar você do caminho, dos planos que Deus tem para a sua vida, inclusive para aqueles que se desviaram. Vença essa prova, passe essa estação, pois você não foi destinado para o fracasso. Igreja de Deus, povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não aceite ser menos daquilo que Deus te chamou para ser. O seu lugar é o céu. Você não é galinha de Angola, você não é galinha do mato, você é águia.